Shalom. Vou fazer um comentário sobre a palavra sacerdote. No aramaico existe duas palavras para sacerdote. Quando se expressa sumo sacerdote e quando se expressa somente sacerdote. Então, quando se trata de sumo sacerdote, no aramaico, eles utilizam a palavra para quem é um sacerdote fora da tribo de Levi, que não é da ordem dos levitas, como Cumureia. Cumureia significa sumo sacerdote que não pertence à ordem levítica. Já o hebraico já não faz diferença. Então, geralmente, sempre vai utilizar a palavra Gadol Kohen, né? Que significa sumo sacerdote, que é traduzido, né? Grande sacerdote. Mas no aramaico, peshita, a palavra é Cumreia. Cumreia indica qualquer sacerdote que não pertence à ordem levítica. A única língua que faz essa diferença é o aramaico e as traduções que veio do aramaico como o grego. Então, no grego só existe uma palavra para sacerdote. E eu vou mostrar para vocês aqui para sumo sacerdote. Isso é para mostrar que o cunho grego vem de uma tradução aramaica. Então, vou mostrar aqui para vocês, espero que vocês possam entender. Porque o Novo Testamento, ele tem um cunho aramaico por trás de toda a tradução grega. Então, isso é só para mostrar e provar que o Novo Testamento, a Brit Hadash, original, ela foi transmitida em aramaico. Isso é confirmado pelos PhD das comunidades ortodoxas, né? Tanto da igreja siríaca ortodoxa de Antioquia, como as igrejas ortodoxas assíria. Porque quando a gente fala igreja ortodoxa assíria e igreja siríaca ortodoxa, elas são diferentes. As igrejas ortodoxas siríacas são aquelas que vêm ali de Antioquia, enquanto as igrejas ortodoxas assírias é a que pertence mais às regiões ali do Iraque, Ásia Maior, Assíria. Não pode confundir, certo? Então vamos lá. Eu mesmo faço leitura e acompanho o aramaico assírio, ortodoxo assíria, que é a escrita estranguela e pronúncia assíria, como eu já tenho explicado. Enquanto geralmente a igreja ortodoxa de Antioquia siríaca já pertence, geralmente ensina e só peshita em uma linguagem ortodoxa ocidental, enquanto eu sigo a linha assíria, oriental, que eu já expliquei sobre as palavras, né? Que Shamaia é Shamaio em ocidental, oriental é Shamaia, Shimô ocidental, Shimaia oriental, assim muda Aloha ocidental, Alahá assírio, né? Não sei a pronúncia assíria. Então vamos lá para fazer a leitura aqui. Eu estou em Hebreus capítulo 1, 3, verso 1, né? Mekuli Achim, Kadisha, da Ateritune Bekerina, Demen, Ishmaia, Had Alhil, La Hanan Shlicha, Urrabi, aqui é a palavra que eu falei, Urrabi Cumreia. Cumreia é a palavra que eu falei que é utilizada, o Rabi significa grande, né? Cumreia é a palavra utilizada para sacerdote que não pertence à tribo de Levi. O Rabi Cumreia, de Tautitan e Shua Mishra. Então, quando você vem aqui no hebraico, não faz diferença. Lahem Achim Hakadushim Haberim Bekirian Shal Ma'ala
Habitu Ali Hashliha Vekohem, né? Então, Hakohem é a palavra que é utilizada aqui no hebraico para sacerdote. Não faz distinção, mas o aramaico faz. Portanto, todas as vezes que você vê aqui em Hebreus a palavra Cumreia, vai indicar sacerdote não da tribo de Levi, né? Rodai, Teno, Hagadol, El, Hamashia, Yeshua, né? Então, quando você vê aqui essa palavra, no grego, eu já peguei ela aqui para a gente fazer a distinção, que é para sumo sacerdote, que é essa palavra aqui, ó. Então, eu pus aqui no grego aqui as duas, né? Para sumo sacerdote, você vai ver aqui, Arierea, né? Arierea, que é a palavra para sumo sacerdote, e Ereas para sacerdote. Então, o grego faz essa distinção porque ele copiou do aramaico, porque o hebraico não faz essa distinção, somente o aramaico. E quando você vem aqui em Shemot, Êxodo, capítulo 2, verso 16, você vai ver que aqui também, ó, Vel Kohem, que é a palavra utilizada aqui para sacerdote, né? Que não vem da tribo de Levi. Então você pode observar aqui que na Peshita está a mesma palavra, o Le Cumreia, que é para pessoa que não é sacerdote da tribo de Levi. E aqui você pode vir aqui novamente aqui também em Shemot, capítulo 14, verso 18, Melquisedeque, tá vendo? O Melquisedeque Melach Shalem, o Ab Lechama, o Maran, Hawa, Cureia, tá vendo? Ó? Hawa de Alahá Marimá. Então, né? Então, aqui o Melquisedeque Melach, né? Significa rei, né? Melquisedeque significa rei da justiça, né? E, ó, o rei justo, ó. O Melquisedeque Melach Salem, o Afak Lechama, o Maran, o Cureia, Hawa de Alahá Marima. Então, né, que Melquisedeque, o rei de Salem, né, que ele veio e trouxe pão e vinho. O maré, que significa maré, é a palavra para vinho. É por isso que quando aqueles galileus, quando falava amare, o mare, que tanto pode significar a palavra parecido com vinho, burro, cordeiro, falar, né? Por isso que eles falavam que os galileus, não quando ele falava essa palavra aqui, não sabia se ele estava dizendo burro, não sabia se ele estava dizendo vinho, não sabia se ele estava dizendo cordeiro, sobre essa palavra, né? O Hamare, que o Ru, Cumreia, Hawa de Alahá, Maria, né? Então ele era sacerdote do Alahá Altíssimo, né? Vocês conhecem Deus Altíssimo. Então está aqui a palavra Cumreia, que é para designar porque Melquisedeque ele não era segundo a ordem dos levitas. Então, todo lugar que você vê um sumo sacerdote no Tanakh, Peshita e aramaica, que for sumo sacerdote, você vai encontrar a palavra Cumreia. Enquanto ele não for sumo sacerdote, você vai ver a palavra Kahana, que é o cognato do hebraico Kohem, porque a palavra Kohem é hebraico, do dialeto aramaico dos hebreus, e Kahana no dialeto dos arameus, né? Então, o único que faz distinção é a Peshita Tanakh, e também você vai encontrar no Novo Testamento. É por isso que quando você vai ver aqui as duas palavras, para sumo sacerdote em grego, elas procedem justamente do aramaico, que mantém o mesmo costume. Então, o grego você vai encontrar somente essas duas palavras. Essa palavra aqui para sumo sacerdote e esta para sacerdote.
certo? Então a primeira está aqui transliterada, né? Ahireia e Hiereis, que Ahireia significa sumo sacerdote, e a outra sacerdote, que uma contém uma abreviação, né? Mas o resto está tudo certo. Então isso aqui é só para provar que o grego ele vem do aramaico, porque o único que faz essa distinção é somente o aramaico. Portanto, quando você vem aqui no Novo Testamento, vamos lá. Antes de ir lá, deixa eu mostrar aqui para vocês que essa palavra aqui, ela deixa bem claro. Aqui, ó. Ela servia para sacerdote pagão e sacerdote judeu, certo? Que no caso se refere a pessoa que não também pertencia à linha dos levitas. Agora vamos lá para vocês verem aqui na Brit Hadash. Mas novamente, se alguém quiser conferir o hebraico, está aqui, né, dos textos que eu puxei. Quando fala sobre também Jetro lá em Shemot, que se falava, né, o El Kohem, Mediam, Shabá, Benot, né? Então você vai observar aqui que aqui é a palavra Kohem em hebraico, também para um sacerdote que não era levita, né? Aí foi onde eu fiz a leitura aqui de Shemot, né? Quando fala aqui sobre Jetro, tá vendo? O Ali Kumreia, de Mediam, Sheba Benaia et Hai, né? Que sobre as filhas de Jetro, né? De Mediam. Então vamos aqui no Novo Testamento, Peshita, em Revelação. Aí aqui você vai ver a palavra aramaica que provém de Carrana, ó. Tá vendo, ó? O Ebed-Lin, Malkutá, Carranitá, de La Alahá, o Aburri, o Elá, Te Ishburretá, o Arredana, Le Alam, Alamai, Amin, né? Então que ele fez um reino de sacerdotes, né? Então Malkutá significa rei, reino, né? Então ele fez um reino de sacerdotes, né? Que está a palavra plural. Pode ver aqui que no hebraico, ó, Vá e Ash Otano, Melahim, Ve Kohanim, Le Elohim, Avin, Lo, Ha Kevot, o Haaz, Le Alamai, Alamin, Amen. Então, quando você vem aqui, você vai pegar essa palavra aqui, que é onde que eu registrei ali, que é a palavra para sacerdote. Quer ver? Eu vou encontrar ela aqui, porque que eu mostrei para vocês que existe a distinção. Aqui está aqui, ó, que é onde eu falei ureias, né? Que então procede do aramaico, né? Que aqui no grego só tem essa palavra. Então, quando você vai ver a palavra em todo o Novo Testamento grego para sumo sacerdote, ela busca do Tanakh e da Peshita, e não do hebraico. E quando você vê também o grego trazendo a palavra para sacerdote, ele sempre puxa do aramaico e nunca do hebraico, porque o hebraico não faz distinção entre um sacerdote que não é linha de Levi, e ele não traz essa distinção, somente o aramaico traz. Então, quando você vê aqui, você vê que o grego pegou somente do aramaico. Shalom, Letraot.